Pode iniciar. Agora. Sejam muito bem-vindos, boa noite, à nossa terceira aula da nossa disciplina aí de farmacologia. Como o tempo passou rápido, não é verdade? Já percorremos aí a trilha, já estamos aí no nosso último encontro e vamos fechar hoje aí com chave de ouro, com alguns mecanismos de ação de algumas classes aí farmacológicas de uso mais comum, tanto para assistência farmacêutica, quanto para a assistência em enfermagem. Então, nós vamos estar trabalhando aí com algumas classes desses fármacos aí. No primeiro e no segundo encontro, nós trabalhamos aí alguns conceitos básicos, a curva terapêutica, depois os princípios da toxicocinética, os princípios da mecanismo de ação de alguns fármacos, mas também a gente correlaciona com alguns efeitos adversos, com algumas atenções, né, tanto na administração quanto no monitoramento de alguém que está sob esse cuidado por estar utilizando essa determinada classe de fármacos. Então, aí, bem-vindos aí, pessoal que está aí no momento síncrono, né? E se você estiver assistindo no momento aí assíncrono, que possa também acompanhar o princípio. E eu quero que vocês participem muito, assim como vocês participaram da primeira e da segunda aula. Vocês são uma turma fantástica, onde que vocês participam muito. Então, participem pelo microfone, participem pelo chat e bora lá. Combinado? Boa noite aí. E combinado? Combinado. Boa noite. Combinado, boa noite. Show de bola. Aí, ó, assim que eu gosto, animação. Então, nós vamos começar essa aventura nossa pelo mecanismo de ação de alguns fármacos, pelos famosos anti-inflamatórios, né? É o que a gente chama aí os fármacos da dor e da inflamação. Por definição, um anti-inflamatório clássico, ele atua tanto na dor quanto na inflamação. Alguns deles ainda atuam um pouco na questão da febre, né? Mas, classicamente falando, né, ele trabalha aí com o princípio da dor e da inflamação. E quando a gente fala fisiologicamente da inflamação, nós temos 5 pilares, 5 sinais da inflamação propriamente dito. A primeira deles, lugar onde está inflamado tem dor. A pessoa sente dor. Por ter migração de célula para esse lugar, tem o aspecto de calor. Se você tocar com a mão, o local da inflamação, você sente ele mais quente do que o lugar no mesmo órgão, por exemplo, se for aqui no meu braço. Se eu tocar aqui onde que está a inflamação e aqui onde que não está, você vê a mudança de temperatura, que é o que a gente fala que tem, quando tem inflamação, também tem calor. Outro princípio, fica mais vermelho, porque tem migração de células, né? Então, você tem o rubor, que é o vermelhidão. E como tem vasodilatação, então tem líquido indo para aquela região. Então, você tem o edema, né? Que é o inchaço.
Então, no processo inflamatório, você também pode ter o inchaço. E se você não cuidar, né, não tratar, por mais que a inflamação seja fisiologicamente um processo para tentar nos defender, ela parte do princípio para nos defender. Mas uma inflamação crônica não cuidada, né, como último sinal, você tem a perda ou função daquele órgão, daquele tecido. Então, por mais que seja uma ação inicial de defesa do nosso corpo, para nos defender de algum agente, de alguma agressão, né? Existe o risco dessa exacerbação inflamatória fazer você perder a função daquele órgão, daquele sistema. Então, por isso, você precisa tratar a inflamação com um anti-inflamatório, né? E as outras abordagens que são necessárias. Então, o que a gente vai prever nesse primeiro momento nosso aqui, né? Alguns analgésicos. Analgésico é para tratar dor, ele não é anestésico. Analgésico é para tratar dor, né? Não é para causar imobilização sensitiva. Imobilização sensitiva é anestésico, que não é para o momento agora. E dentro, né, dessa classe, a gente também tem os anti-inflamatórios, para poder tentar diminuir aqueles 5 sinais que a gente começou a falar. E aí eu vou dividir os anti-inflamatórios em 2 classes. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os não corticoides, popularmente aí no meio chamado de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. A sigla AINES. E os outros são os anti-inflamatórios chamados aí de corticoides, né? Ou esteroidais, são sinônimos. Posso chamá-los de corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais. E existem os analgésicos opioides, que são aqueles analgésicos contra a dor mais preeminente. Por exemplo, uma dor pós-cirurgia. Ela é muito mais forte, né? Muito mais intensa do que uma dor se eu furar aqui com uma agulhinha. Então, eu preciso de um analgésico mais potente. E esses analgésicos mais potentes, para poder aliviar a dor, são aí os analgésicos opioides. Então, nós vamos permear primeiro esse mundo aí. E aí, a minha primeira pergunta para vocês. Vocês usam todo dia anti-inflamatório? Ai, eu tô com medo da resposta. Todo dia não. Todo dia não, mas de vez em quando sim. Ai, que ótimo. Eu tenho muito tempo que eu não tomo anti-inflamatório. Mas já tomei bastante. Nossa Senhora, que ótimo. Beleza? Porque nós vamos ver aqui, ó. Já vou dar um spoiler aqui, ó. Muita gente hoje está em hemodiálise porque usa de forma irresponsável. É o que a gente fala na área da farmácia. Uso irracional, sem precisar ou sem prescrição médica, o anti-inflamatório não esteroidal. O diclofenaco aí, ó, sódico, o diclofenaco potássico, né? O naproxeno, a nimesulida, o ibuprofeno. E aí o que acontece? Você acaba indo para a hemodiálise. Nós vamos ver isso daqui. Por isso que eu fiquei aliviado quando vocês falaram que não usa de forma tão crônica todo dia. Fez sentido?
o meu alívio? Fez. Bacana, e nós vamos entender por que isso daí, né? Outra coisa, já dando spoiler aqui também, quem usa esses anti-inflamatórios não esteroidais de forma irresponsável, de forma crônica, também acaba tendo, por exemplo, uma inflamação da mucosa do estômago, uma gastrite, e se não tratar, acaba virando úlcera. Olha outra consequência importante. Então, mais um motivo para eu ficar aliviado quando vocês falaram aí que não usa de forma irracional, de forma crônica. Certo ou errado? Certo? Show de bola. Então, ao final da nossa aula, ao final de vocês estudarem a trilha na apostila de vocês, volte nesse slide 4. Se você responder que consegue explicar o mecanismo de ação dos AINES e dos corticoides e mapear esses primeiros efeitos adversos que eu coloquei aqui, a gente está conseguindo alcançar o objetivo para esse módulo, que são os anti-inflamatórios que a gente está falando. Então, os anti-inflamatórios são divididos em duas classes. Os anti-inflamatórios não esteroidais, sigla AINES. Muitas das vezes eu só vou falar que AINES são eles. E os corticoides, né, que são os anti-inflamatórios aí, hormonais ou esteroidais. Os corticoides, nós vamos ver que eles são mais potentes do que os AINES. Só que, em contrapartida, ele também tem mais efeitos adversos, mais efeitos tóxicos do que os AINES. Então, eles vão ter os mesmos efeitos tóxicos que os AINES, que são esses dois que eu comecei a aula: insuficiência renal aguda, gastrite, úlcera, né, estomacal, e ela ainda vai ter outros que nós vamos acabar pontuando aqui quando a gente chegar ali na parte deles. Então, só lembrando, analgésicos é para alívio da dor. Não são anestésicos, não é para causar inconsciência ou imobilização neurológica em determinado órgão. Ok? E anti-inflamatório é para tratar a inflamação. Um anti-inflamatório clássico, né? Ele pode ter uma ação anti-inflamatória, pode ter uma leve ou média ação analgésica, e alguns ainda podem ser que tenha uma ação antipirética. Ok? Mas como princípio básico, ele vai tratar principalmente aqueles 5 sinais que a gente falou: a dor, o rubor, o edema, né, o calor, e evitar que a gente tenha perda de função. Essa é a finalidade farmacológica de utilizar aí um anti-inflamatório, seja AINE, seja corticoide. E aqui temos aqui, olha, só esse slide daqui, se a gente souber explicar ele, a gente já vai ganhar metade da nossa aula. Ok? E vocês estarão aí aptos, doutores, nos AINES, vamos dizer assim. Então, nós vamos começar aqui com o mecanismo de ação dos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Pergunta: vamos lembrar lá da bioquímica
da anatomia, né, da parte básica inicial que a gente começou o curso. Do que é formado a nossa membrana plasmática? Qual é a constituição química da nossa membrana plasmática? Silêncio, porque vocês estão pesquisando, então tem que sair resposta. Estou defendendo vocês. Qual é a composição química da minha membrana plasmática, da minha membrana celular? Eu acho que é lipídios e as proteínas. Show de bola, Ellen. Exatamente. Então, ela é uma bicamada de lipídio. Em especial, é o lipídio fosfolipídios de membrana. Então, ela forma, e inserida no meio dos lipídios, nós temos as proteínas, como a Ellen nos ajudou aqui. Show de bola. E aí, o que acontece, então? Tem uma enzima chamada fosfolipase A2. Olha ela aqui, ó, fosfolipase A2. Ela pega esse fosfolipídio de membrana e converte ele em ácido araquidônico. Ok? E o ácido araquidônico é o precursor de substâncias inflamatórias e substâncias protetoras, além de substâncias que chamam células de defesa. Então, o ácido araquidônico aqui é um metabólito essencial da metabolização de fosfolipídio de membrana para a nossa sobrevivência. E aí, o que acontece com esse ácido araquidônico? Primeiro passo. Ele segue a rota da ciclooxigenase 1. A famosa, vou até colocar aqui, ó. COX-1. Colocando no chat aqui, ó. Ela é protetora. Estou colocando aqui no chat. Olha só, o ácido araquidônico vai ser degradado pela COX-1, ciclooxigenase 1, e vai produzir PGE2. E vai produzir aqui, ó, PGE2. Até risquei ela aqui, ó. A PGE2, ela é protetora. No meu estômago, eu libero ácido clorídrico. pH extremamente ácido. 2, 3. Então, a PGE2 é que faz a impermeabilização da minha mucosa gástrica, protegendo da acidez. Por isso que no dia a dia normal, numa condição fisiológica normal, eu não tenho gastrite, eu não tenho úlcera, porque eu vou produzir naturalmente PGE2, que é protetora da mucosa gástrica. E o mesmo passo acontece com a PGE2 protegendo a função renal, a função do rim. Então, olha só, a COX-1, a ciclooxigenase 1, ela é protetora, ela é constitucional nossa humana. E ela tem a finalidade de degradar o ácido araquidônico em PGE2, prostaglandinas E2, que é
protetora da mucosa gástrica e da função do rim. Para o rim funcionar perfeitamente, ele precisa da PGE2 como proteção. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Mais alguém? Dúvidas? Obrigado, Ellen. Só que além da COX-1, existe a ciclooxigenase ou COX-2 também. Então, outra rota que o ácido araquidônico pode fazer é pegar COX-2. Só que isso somente se tiver inflamação. Então, todos aqueles 5 sinais, dor, rubor, calor, né, inchaço, começa a surgir porque na inflamação, começam a surgir outros componentes da inflamação, via COX-2. Então, a COX-1, ela funciona independente, ok? Para nos proteger, na função da mucosa gástrica e na função do rim. E agora, a COX-2, ela vai ser acionada se eu tiver no meu corpo algum processo inflamatório. Então... Wilson, deixa eu fazer uma pergunta. Aí, ó... Então, assim, falando popularmente, tudo que está na COX-2 não é bom. É isso? Inicialmente é bom, porque a inflamação ela está tentando, de certa forma, inicial te proteger. Só que se ela não conseguir te proteger, ela crônica vai te causar mal. Certo. Fez sentido? Entendi. Fez sentido, é isso mesmo. No primeiro momento é tentando te defender. Se ela não conseguir te defender, ela vai aumentar o inchaço, vai aumentar o rubor e vai te levar à perda de função. Por isso que se demorar muito tempo a inflamação, você perde aquele órgão, perde aquela função. Fez sentido? Entendi, então. Obrigada. Bacana, Ellen. E aí, vou mudar aqui agora o slide. O que está acontecendo aqui agora? Você está com uma inflamação e precisa tomar um anti-inflamatório, não esteroidal. O que está acontecendo aqui com essa relâmpago aqui? Ele está bloqueando quem? A ciclooxigenase. Não é aqui, o caminho da ciclooxigenase? Então, ele está bloqueando. Inicialmente, ele tem que bloquear a COX-2, que é inflamatória. Né? Que leva à produção dos componentes inflamatórios. O problema está que, às vezes, ele não é seletivo. E aí ele inibe também a COX-1. Inibindo a COX-1, deixa de produzir também aquilo que te defende, que é a PGE2. Mas voltando aqui, moral da história. Qual é o mecanismo de ação dos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais? Inibição da ciclooxigenase. Eu quero impedir que o ácido araquidônico vire produtos da inflamação. Fez sentido? Prostaglandinas inflamatórias e tromboxanos, que também é inflamatório. Fez sentido? Sim. Só que se ele não for seletivo para COX-2,
ele inibe também a COX-1. E a COX-1 não é para defender a gente da mucosa gástrica e da função renal. Aí, se eu uso de forma crônica e irracional, vou ferir com o ácido do estômago a minha mucosa, gastrite, úlcera. E vou perder a minha função renal. E vou acabar paralisando os meus rins e precisando ir para hemodiálise. Então, anti-inflamatórios não esteroidais. Eles inibem a COX-2 para impedir a inflamação, mas muitos deles também inibem a COX-1, que é boa para mim. Então, por isso, muitos dos anti-inflamatórios são, por exemplo, prescritos junto, por exemplo, com o omeprazol, junto com o pantoprazol, porque você vai sentir um desconforto se ele inibir a COX-1 estomacal, vamos dizer, né? Uma azia, uma queimação, porque vai diminuir a quantidade de PGE2 para proteger. No uso crônico, você não vai produzir a PGE2 e vai ferir a sua mucosa. E aí você tem o dano estomacal, além do dano de paralisar os rins e ter a insuficiência renal aguda. Fez sentido? Sim. Então, tem que tentar buscar no mercado, por exemplo, o meloxicam é um AINE que ele tem maior afinidade pela COX-2 do que a COX-1. Então, ele tem seletividade pela COX-2 e pouca seletividade com a COX-1. Então, ele atua na porção inflamatória e deixa a COX-1 continuando te protegendo na função estomacal e na função renal. Fez sentido? Sim, fez. Então, é o que está aqui em amarelinho. Ó. AINES não seletivos inibem a COX-1, e isso é ruim, tem o efeito adverso, quanto a COX-2, que vai atacar o processo inflamatório. O ideal é a gente utilizar ou tentar buscar AINES seletivos COX-2. Um dos que a gente tem no mercado, né, é o meloxicam, nesse caso. Ok? Que tem aí maior segurança. Já tivemos outros seletivos da COX-2, mas tinham efeitos adversos cardíacos. E acabou sendo retirado celecoxib, por exemplo. Né? E acabou sendo retirado do mercado. Porque, apesar dele proteger a função estomacal, né, a mucosa, e a função renal, ele provocou outro efeito adverso, que foi ataques cardíacos. E ele acabou também sendo retirado do mercado. Hoje, com maior segurança no mercado, que inibe a COX-2, deixando a COX-1 protetora fazer a sua função, é o meloxicam com maior eficiência e segurança. Até aqui, dúvidas? Não. Show de bola. Né? Então, ó, o texto aqui está mostrando exatamente isso que a gente comentou. O ácido acetilsalicílico eles são excelentes para tirar a dor e são também excelentes antitérmicos para poder retirar a febre. Mas eles têm pouco poder anti-inflamatório.
Então, dipirona, AS, paracetamol, mais indicado para tirar a dor e febre, não inflamação. Ok? Wilson, paracetamol é bem fraquinho, né? Como AINES típicos, né? Como AINES típicos que a gente tem aí, ó, que são utilizados no tratamento crônico de artrite, gota, osteoartrite, né? Temos aqui, ó, inibidores não seletivos, inibe tanto COX-1 quanto COX-2. Então, esses têm risco para úlcera, risco para insuficiência renal aguda, o IRA. A aspirina, a indometacina, piroxicam, ibuprofeno, né? Diclofenacos, tanto sódico quanto potássio. Todos esses, quando utilizados na uso crônico, tem esse problema. Inibidores mais seletivos para COX-2, nimesulida e meloxicam, né? E aqueles inibidores específicos da COX-2, celocoxib, saiu do mercado, proibido, né? Então existem outros coxibs, né, com maior segurança. Wilson, deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Pode sim, paracetamol, ele é bem fraquinho, não é? Depende para aquilo que você quer. Para tirar a dor e para tirar a febre, ele é extremamente potente. Ótimo. Ele é ótimo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. É fraco na ação anti-inflamatória. Em relação a criança e adulto, no caso de febre, tem alguma diferença? Vamos supor, se o adulto tomar um paracetamol, o efeito dele é diferente de uma criança tomar ou é a mesma coisa? Para febre. Isso aí vai ser corrigido pela dose. Então, por exemplo, dose pediátrica é cerca de 200 miligramas, né, de 6 em 6 horas. Dose do adulto vai ser 500 ou 750. Então, mantendo a dose, existe a resposta positiva. Certo. Beleza? Mas ele é extremamente potente, sim, para ação analgésica, tirar a dor e a febre. Agora, dor intensa. Dor intensa, por exemplo, pós-cirúrgica. Você faz uma associação, aquele famoso medicamento PACO. Você tem um analgésico paracetamol e coloca mais outro analgésico que é a codeína. Você coloca 2 para dar sinergia. Quando a dor é extremamente intensa. Pessoas que têm, por exemplo, dor na coluna. Só o paracetamol talvez não vai aliviar. Então, você precisa do paracetamol mais a codeína. Vai depender do tipo de dor que você tem. Mas ele é eficiente. Entendi. Obrigada. Imagina. Show de bola as perguntas, Ellen. Aqui os oxicans. Está no texto aqui, mas só para poder mostrar para a gente, né? Então, resumo do mecanismo de ação dos AINES. Eu vou impedir que o ácido araquidônico forme a prostaglandina protetora da mucosa gástrica, protetora da hemostasia, né? Por exemplo, da coagulação e da função renal. Só que eu inibo também a COX-2, que ela é inflamatória. Forma, né, as prostaglandinas inflamatórias, mais os tromboxanos inflamatórios. Lembrando, a inflamação, o meu corpo, num primeiro momento, quer fazer com a intenção de defender. Só que ela, crônica, ela causa dano para você. E pode levar à perda da função daquele órgão, daquele sistema. Por isso,
Quando ela está ficando grave, você precisa tomar um anti-inflamatório, para você não chegar no ponto mais crítico, que é perder a função daquele órgão, daquele sistema. Ficou claro até aqui dos AINES? Sim. Show de bola. Então, agora a gente vai Deixa eu te para fazer os uma pergunta. anti-inflamatórios. Pode fazer. Nem sempre a pessoa que teve a úlcera vai ter problema renal, ou assim, é mais certo. No caso, assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Minha mãe, há muitos anos atrás, ela fez cirurgia, sabe? De úlcera. E hoje, ela já está com 71 anos, ela tem problema renal, o rins dela funciona. Aqui eu dei dos exemplos. Isso, ó, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu dei aqui dos exemplos do que pode causar úlcera. O uso crônico de anti-inflamatório. Não significa que ele é o único. Existem pessoas, por exemplo, fumantes, né? Agride a mucosa ali também do estômago, por exemplo, né? Pessoas que às vezes têm refluxos, agride também ali o início do estômago, que às vezes está com uma fina camada da mucosa protetora, né? Existem outros motivos de úlcera. Eu dei aqui um exemplo só do uso crônico do anti-inflamatório. Consegui te responder, Vanessa? Conseguiu sim, obrigada. Beleza. Então, a causa real, né? O gastro vai ser o maior indicado para poder saber. Se a sua mãe não utilizava de forma crônica o anti-inflamatório, a causa raiz da úlcera dela não foi essa que eu falei do uso do anti-inflamatório. Foi outra causa. Fez sentido? Sim, fez. Beleza. Show de bola. E aí, aproveitando a sua pergunta, nesse uso crônico do anti-inflamatório aqui, realmente, os dedos das mãos são diferentes. Então, os efeitos adversos podem ser diferentes pessoa para pessoa. Pode ser que alguém tenha só o comprometimento da gastrite, da úlcera, e pode ser que alguém só tenha o comprometimento renal. E pode ser que a pessoa possa ter os dois, por exemplo. Fez sentido? Pode ser variável pessoa a pessoa, dependendo do tempo do uso crônico que a pessoa está. Eu entendi. Certinho. Obrigada. Show de bola! Que bacana! Sabia que vocês iriam participar muito, né? A turma fantástica na participação. Que legal! Continuem perguntando, continuem participando. Vamos agora, olha, nos anti-inflamatórios esteroidais, ou os famosos corticoides. Então, aqui vai ter a betametasona, a dexametasona, né? Como alguns dos... Está aqui, ó. Betametasona, dexametasona, prednisolona. E são mais potentes do que os AINES. E nós precisamos, então, desvendar isso aqui. Né? Eu comecei a aula dando esse spoiler também, falando lá, ó, os corticoides são mais potentes do que os AINES. Mas, em contrapartida, tem os mesmos efeitos adversos que os AINES. Então, também tem o problema da mucosa, também tem o problema da insuficiência renal e vão ter outros, que nós vamos pontuar agora. O desenho é parecido com o dos AINES. Mas o que está acontecendo agora?
Quem aí consegue me ajudar? Onde que está o relâmpago aí bloqueando agora? Não está aqui na ciclooxigenase agora. Ele está onde? Ele está bloqueando quem agora? Esse ácido araquidônio aí, será? Um pouquinho acima dele, olha só. Quem que é a enzima que ele está bloqueando? A fosfolipase A2. Então, está impedindo agora que o fosfolipídio de membrana forme o ácido araquidônico. Se eu não tenho ácido araquidônico, a ciclooxigenase não tem como atuar, nem a COX-1, nem a COX-2. E, além disso, eu preciso do ácido araquidônico para vir para a lipooxigenase, a LOX. Então, ó, o ácido araquidônico, além de seguir a rota ciclooxigenase, que a gente falou lá há poucos minutos atrás, ele também é metabólito da LOX, a lipooxigenase. E ele, degradado pela LOX, ele forma leucotrienos. O que é leucotrieno? Substância que chama células de defesa. Se eu estou com inflamação, é chamado células de defesa. O edema, né? Células que migram. Anafilatoxinas. Então, o que vai acontecer aqui? Eu agora estou bloqueando a fosfolipase A2. Ciclooxigenase tem a que protege, que é a COX-1, e tem a inflamatória, que é a COX-2. A LOX, ela é do sistema imune, para chamar células de defesa. Então, por que os anti-inflamatórios esteroidais são mais potentes do que os AINES? Porque ele atua tanto impedindo a rota das COX quanto da LOX. Porque eu não vou ter o ácido araquidônico. Se eu não tenho ácido araquidônico, não tem como COX, nem A1, nem A2, nem a LOX, ter os seus produtos, as prostaglandinas. Nem a de defesa, nem a inflamatória. E nem a de chamar pela LOX as células de defesa. Então, ó, o anti-inflamatório não esteroidal, ele atua nessa parte daqui de cima. E o anti-inflamatório esteroidal, ele inibe os dois, ó, o de cima e o de baixo. Por isso ele é mais potente do que os AINES. Ele atua tanto na rota inflamatória quanto na rota imunológica, de chamar, né, impedir de chamar as células de defesa, para tentar diminuir a inflamação. Fez sentido? Observando esse desenho, ó, vou voltar lá no outro, para a gente poder comparar os dois. Devia ter guardado o número dele, eu esqueci. Olha só. O outro, a fosfolipase atua normal, forma ácido araquidônico. Eu não vou degradar o ácido araquidônico pela COX, que eu estou inibindo a COX, tanto a 1 quanto a 2. Não vou produzir o que me defende e nem o que inflama. Mas eu consigo chamar células de defesa. Está livre aqui. Ó. A LOX não foi impactada. Então, ela transforma ácido araquidônico em substâncias que chamam células de defesa, os leucotrienos.
Agora eu volto lá no outro. Olha o que está acontecendo agora. Eu estou inibindo aqui em cima, ó, a fosfolipase A2. Então, eu não transformo o fosfolipídio em ácido araquidônico. Não tendo ácido araquidônico, não tem matriz para COX, não tem matriz para LOX. Então, eu não... os leucotrienos do sistema imune. Fez sentido? E viu a diferença? Me ajudem aí, sim ou não? Dúvidas? Correto, tudo certo. Taislane, Alane, Ellen, Vanessa. Dúvidas? Ellen? Não, não. Show de bola. Então, ó, por que que os AINES, né, são menos potentes, ou melhor dizendo, por que que os corticoides são mais potentes do que os AINES? Porque além de atracar a resposta inflamatória, também causa a supressão imunológica, porque evita a produção dos leucotrienos. Então, por isso, eles são mais potentes. Mas Deixa eu aí falar, o que acontece? A cloroquina é um Perdão. corticoide, né? Qual? A cloroquina A cloroquina não chega a é. ser, eu acredito que o corticoide não. Beleza? Vou até pesquisar aqui daqui a pouquinho, rapidinho. Pesquisa aí pra Você gente sabe no que Google, fazendo favor. porque cloroquina, ela é uma das coisas que ela é usada é para doença autoimune. E aí eu tenho uma rara lembrança que ela é o corticoide. Certo. Não. Se ela foi, eu realmente não conheço, tá bom? Aí eu te peço desculpa, Vanessa. Vou até pesquisar aqui, tá bom? Beleza. Quer ver? Vamos lá. Ló. Vou até direto aqui, ó. Coloquei cloroquina é corticoide. Não, a cloroquina não é corticoide. Beleza? A resposta que eu tive aqui. Beleza. Ela é imunomoduladora, beleza? Mas não é corticoide. Perfeito? Ela consegue, por que que ela é usada, igual você disse aí, em doença autoimune? Doença autoimune, você está tendo uma grande produção de anticorpos contra o seu corpo. Você quer diminuir a produção desse anticorpo para ter menores surtos, né, menor processo inflamatório em virtude dessa resposta autoimune. A cloroquina, Isso. ela atua nesse processo imunomodulador, mas não como corticoide. Beleza? Beleza. Show de bola. Olha só para vocês verem aqui, ó. Além do problema gastrite, úlcera, além da insuficiência renal aguda, o IRA,
Os corticoides ainda podem causar o que a gente chama, olha aqui, ó, porque que é mais grave os efeitos deles, principalmente usados aí no uso crônico. Síndrome de Cushing. Inclusive, corticoide, você não pode, se você usa durante muito tempo, desmamar imediatamente. Você tem que ir desmamando para retirar ele lá no final. Então, exemplo, se você toma ele todo dia, começa a tomar um dia sim, um dia não. Depois, um dia sim, 2 dias não. Depois, um dia sim, 3 dias não. Até chegar ao ponto que você tira ele. Porque ele tem um processo, né, grave, que a retirada abrupta, você pode ter um choque renal, neural, que pode te levar à morte, como um dos efeitos adversos graves. Então, o uso crônico do corticoide não pode ser retirado abruptamente. Tem que vir fazendo desmame até conseguir chegar na dose de retirada. Ok? Outro problema relacionado aos efeitos adversos dos anti-inflamatórios esteroidais. Olha aqui, ó, para você ver, ó. Ele mexe no metabolismo do corpo todo. Começa depósito de gordura, formando como se fosse aqui uma córcova de gordura nas costas, como se fosse um camelo aqui. No abdômen, olha para vocês verem, né? Inchaço da face, né? Ó, face com forma de lua, de tão inchada que ela fica, né? Hiporcalcemia, né? Que é a baixa de potássio aí no sangue. Braços e antebraços, né? Dá uma afinada aí nessa pele, ficam fininhos, olha. Além de osteoporose. Olha para vocês verem aí o risco do uso irracional sem a prescrição médica. Geralmente eles são prescritos para 5 dias, no caso de uma inflamação aguda, né? O seu uso crônico, por exemplo, com pessoas que têm determinadas artrites, artroses, né? Doenças que precisam do uso crônico do corticoide, podem chegar a ter a síndrome de Cushing, que é todas essas ocorrências que a gente colocou aqui, que o slide está mostrando para a gente. Até aqui, dúvidas? Mais alguma pergunta? Então, apesar deles serem anti-inflamatórios mais potentes do que os AINES, os efeitos adversos deles também são mais tóxicos do que os dos AINES. Então, por isso o corticoide é recomendado somente quando o outro anti-inflamatório prescritos em último caso. Olha aqui outro exemplo aí, ó. A síndrome de face inchada, braços finos, né? Pode marcar, ó, manchas vermelhas pelo corpo, gordura que deposita nas costas aqui, ó, formando uma córcova semelhante a um camelo, mais na região abdominal, deforma realmente o corpo. Deixa o corpo deformado. Além da osteoporose, né? Até aqui, dúvidas? Sobre os anti-inflamatórios, dúvidas? Não, tô tranquilo.
Ellen, Vanessa, Islane. Show de Tranquilo, tudo bola. certo para mim. Para mim tá tudo certo. Show de bola. E aí, então, a gente chega na segunda classe de fármacos para a nossa aula de hoje, que são os famosos antibióticos. Antibiótico é para tratar bactéria, infecção bacteriana. Eu uso antibiótico. Vírus, eu tenho que usar um antiviral. Antibiótico não mata vírus, é antiviral. Para tratar fungos, eu tenho que utilizar um antimicótico, ou um antifúngico. Antibiótico é para tratar ou para matar bactérias. Tá certo isso? Ficou claro? Tem que usar o antibiótico, né? Acontece. Fala, não, mas aí prescreve um antibiótico, né? Mas a gente, como profissional da área da saúde, tem que entender. Antibiótico é para tratar bactéria, infecção bacteriana. Fez sentido? Sim, Sim. Bacana. E aí, o Brasil é um dos países do mundo que mais consumia de forma irracional antibióticos. Há muito tempo, não tão distante assim, antibióticos não precisava de receita médica para poder comprar. Então, qualquer tosse, qualquer sintoma, ia numa farmácia e já comprava antibióticos. E aí, é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que cuida da saúde do mundo. A resistência se o uso iria levar caso aqui das bactérias, e com o passar do tempo a gente não teria antibióticos por causa da resistência bacteriana. Estou tossindo, o médico prescreveu lá 14 dias de antibiótico. Com 6 dias de antibiótico eu parei de tossir. Deu uma caidinha aqui, mas está voltando. Então, o Wilson, médico deixa eu 14 falar uma dias. coisa. É, Pode, eu não te. pois é, antigamente, agora para a gente comprar Rifoncina, a gente precisa de receita médica, nem Rifoncina. Não pode comprar mais sem receita, não. Veio com uma ação de saúde pública para impedir resistência bacteriana, para que possa ser utilizado antibiótico somente no caso
que realmente precisa. A Organização Mundial do Brasil. Você é um dos países que mais consome antibiótico de forma indiscriminada, de forma errada. O que você vai fazer para corrigir esse problema? E aí o Brasil, né, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida da saúde da população, colocou a obrigatoriedade da receita médica, da prescrição médica para os antibióticos. Ok, Ellen? Porque seria depois, lá no futuro, a gente não teria antibiótico para cuidar. Rifancina é antibiótico ou é anti-inflamatório? Ela é antibiótico, ok? Sim, tá bom. Beleza. Quando a gente fala de antibióticos, eu posso ter dois efeitos. A ação bactericida. O antibiótico pode ser bactericida. Sida quer dizer que mata. Ele vai lá e mata diretamente a bactéria. Ok? Então, eu posso ter um antibiótico, deixa eu já colocar aqui. Olha só. Ele veio aqui, ó, e impediu que a bactéria produzisse a sua parede celular, que reveste, que dá estrutura para a bactéria. Se eu não tenho a parede celular, eu vou extravasar tudo que tem aqui dentro e vou morrer. Então, é ação bactericida, que é um antibiótico com ação bactericida. Ele vai lá e mata a bactéria. Então, aqui como exemplo, ó, inibidores da síntese da parede, ação bactericida, os famosos penicilânicos que a gente usa, as penicilinas, né? Tem a capacidade de impedir a produção da parede celular. E vai lá e vai causar a morte da bactéria. Então, o que é um antibiótico bactericida? Aquele que mata a bactéria. Ele vai em alguma parte da bactéria que vai matar ela diretamente. Faz sentido? Ação bactericida. Sim, que mata. Agora, vão existir outros antibióticos, por exemplo, o trimetropim mais a sulfa, né? As quinolonas, cloranfenicol, as tetraciclinas. O que ele vai acontecer? Eu posso, por exemplo, inibir a transcrição ou a tradução de uma proteína, né? E aí o que acontece? Eu não tendo essa proteína que é essencial para a minha vida, eu vou morrer de velho. Eu paro o meu crescimento, eu paro o meu desenvolvimento. E eu vou morrer de velho. Então, isso é ação bacteriostática. Na física, estática significa parado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou paralisando o metabolismo da bactéria. Paralisando o metabolismo da bactéria, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir se alimentar e ela vai acabar morrendo de velha. Então,
quando eu interfiro no metabolismo sem matar imediatamente essa bactéria, é ação bacteriostática. Quando eu vou lá e vou matar imediatamente a bactéria, é ação bactericida. Então, a diferença entre ação bacteriostática e bactericida, dúvidas? Se cair aí na prova, não na minha, mas na prova da vida de vocês profissionais, o que é ação bactericida e bacteriostática? Vão lembrar? Sim. Show de bola, Ellen. Obrigado. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho que prescrever o melhor antibiótico, aquele que tem a melhor ação bactericida ou bacteriostática. E aí, o que acontece, muitas das vezes? O médico pede o antibiograma. Então, o que é o antibiograma? Olha, eu tenho um disquinho aqui, ó, que tem os meus vários antibióticos. Cada um aqui é um antibiótico diferente. Faço a cultura da bactéria que está causando, por exemplo, a infecção urinária ali. A meningite ali. E aí eu pergunto, entre esses antibióticos que estão aqui, ó, qual é o mais indicado? Qual é o mais indicado aí? Aquele que conseguiu inibir melhor o crescimento. Ó. Esse daqui, olha, não conseguiu inibir, olha o halo de inibição. Ó. Não tive crescimento. Quer dizer que ele está conseguindo inibir melhor. Quer dizer que ele tem a indicação de ser o que deve ser prescrito. Olha esse daqui, ó. Não inibiu nada. Cresceu, olha, do lado dele, ao redor dele, normal. Quer dizer que ele não está conseguindo inibir o crescimento em nada. Ele não tem nem ação bactericida, nem bacteriostática. Nada, está crescendo ao redor dele. Esse daqui é o menos indicado. Fez sentido para vocês a função do antibiograma? Sim. Show de bola, Ellen. Quem mais? Eu achei um pouco confuso. E existe também um caso... Oi. Pode falar o que está confuso? Eu achei um pouco confuso. Eu achei um pouco confuso, porque eu imaginava que esses que tem... Você mostrou aí, ó, você até circulou. Eu achei que o que estava com a bolinha bem petitinha era o que estava combatendo a bactéria, né? Agora, não pensa o seguinte, ó. Tá vendo essa parte amarela ao redor aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, Vanessa. Você me fala se eu conseguir ou não. Tá vendo essa parte amarela? Isso aqui é bactéria. Isso tudo aqui, ó, é bactéria. Tá vendo essa parte que tá aqui, ó? Tá sem bactéria, ó. Sem crescimento. Então, quer dizer que entendi. Esse daqui, ó, quando ele teve o contato aqui, olha a zona ou a área que ele conseguiu inibir. Entendi, agora eu entendi. O antibiótico não é inibir o crescimento? É, para inibir o crescimento, isso mesmo. Então, esse daqui está inibindo o crescimento. Entendi, agora olha esse aqui embaixo. O amarelo está ao redor dele, quer dizer que ele não conseguiu inibir nada, ele não tem ação antibiótica nenhuma. Fez sentido? Fez sentido. Consegui te ajudar?
Conseguiu sim. A gente tem que olhar isso daqui, ó, o halo de inibição. Quanto mais eu consigo inibir, melhor é a minha ação antibiótica. Vai matar a bactéria ou impedir o crescimento dela. É o que a gente precisa. Beleza, entendi. Obrigado. Não, imagina. Que bom que a gente conseguiu te ajudar. Outra coisa, pessoal. Existem bactérias que têm a parede celular mais espessa e elas se coram de azul. Eu chamo ela de gram-positiva. E existem outras bactérias que a parede celular é fininha. Então ela descora, não cora em azul, e aí eu coro ela em vermelho. Eu chamo ela de gram-negativa. Então, existem antibióticos que são específicos para as gram-positivas, por exemplo, Staphylococcus aureus, que causa furúnculo, que causa dor de garganta, né? Então, eu tenho antibióticos específicos para gram-positivos. E existem antibióticos que são específicos para grãs negativas. Por exemplo, a E. coli, que está com uma diarreia, por exemplo, né? E existem antibióticos que eu falo que são antibióticos de amplo espectro. O que são antibióticos de amplo espectro? Que ele pode atacar gram-positivas e gram-negativas ao mesmo tempo. Então, exemplo, chegou no hospital com uma septicemia, não dá tempo de você esperar a cultura do antibiograma. Então, o médico já entra imediatamente com um antibiótico de amplo espectro, para tentar matar tanto o gram-positiva quanto o gram-negativo. Saiu o resultado da cultura, viu que é uma gram-positiva, ele pode trocar para um antibiótico específico de gram-positivo. Saiu o resultado, é uma gram-negativa, ele pode trocar para um antibiótico mais específico de gram-negativo. Mas até ter o resultado, ele entra geralmente com um de amplo espectro, porque não dá tempo de esperar. Fez sentido? Sim. Vários antibióticos são excretados pela via mamária. Então, geralmente, mães em fase de amamentação, se necessitarem tratar alguma infecção bacteriana e for utilizar o antibiótico, juntamente com o pediatra, juntamente com o médico, né? Vai ter que avaliar se ela vai ter que paralisar ou não a amamentação. Tem que ter esse cuidado também, porque vários antibióticos podem ser excretados pela via mamária. Então, se ela estiver amamentando, tem que ter esse cuidado. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. E aí, Não, só vou também. reforçar. Além do antibiótico precisar da receita médica, ela só tem o prazo de validade de 10 dias. A partir da data da prescrição, são dias corridos, não são dias úteis. Só tem o prazo de validade de 10 dias. E ela é em duas vias. A primeira via fica com o paciente, porque ela é mais legível, e a cópia fica com a farmácia para ela fazer a escrituração e enviar os dados de consumo para a Anvisa. Então, tem o monitoramento nacional da vigilância sanitária do consumo dos antibióticos, através da retenção da segunda via da receita. Show de bola? Mais algum?
E deixa eu te fazer Já outra mais pergunta. alguma E experiência? assim, eu não. Deixa eu te falar. Eu já ouvi falar que tem farmácia que vende sem receita. E aí, como é que se faz para provar isso? Porque não pode vender. Tá vendendo, e aí? Eles forjam uma receita lá? É irregular. O que ela está fazendo, eu não sei, mas juridicamente falando, ela está irregular. E ela pode sofrer sanções, né? Via fiscalização, se pegar, pode inclusive fechar as portas. Entendi. Ela está errada, não pode. Ok? Existem alguns, por exemplo, Nebacetim, que é aquela pomadinha. Ah, teve uma picadinha aqui de uma mosquinha. Tá, Nebacetim. Ela você consegue comprar sem receita, porque é de uso tópico. Então, alguns antibióticos de uso tópico, pomadinhas, cremes, ainda conseguem comprar sem receita. Mas antibióticos de uso interno, né, são todos com receita. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma observação? Da minha parte, não. Beleza. Então, pessoal, quero reforçar aqui meus votos para vocês aí de muito sucesso. Muito sucesso àqueles que já estão indo para a formatura, né? O mercado de trabalho precisa de vocês, tem oportunidade para vocês, busquem a oportunidade. E aqueles que vão para um novo ciclo com novas disciplinas, né? Sucesso aí na nova trajetória e que vocês continuem com esse empenho, com essa dedicação que vocês colocaram aqui, que foi fantástico. Beleza? As nossas 3 aulas, vocês sempre participaram muito, vocês sempre tiraram muitas dúvidas, sempre trouxeram contribuições daquilo que vocês estavam vivendo, e isso é que fez a grande diferença para que a nossa aula fosse grandiosa. Gratidão a vocês por tudo isso, ok? Por todo esse processo. Tranquilo? Podemos ficar por aqui, então? Então, fiquem com Deus. Grande Abraço. sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Com Deus também. Até, obrigado, boa noite. Bacana. Boa noite. Até mais, pessoal.